Bom dia, bom dia! Hoje é um sábado animado, né? Dia dos namorados. Vamos aprender um pouquinho. Olá, oi Kati! Já vou chamar minha convidada especial. Olá, Grazi, Kati, tudo bem, meninas? Tudo jóia? Oi, Bom oi! dia, Bom dia, seja bem-vinda, Cristiane! Tudo bem? tudo. Jana, obrigada pelo convite. Na verdade, eu que te intimei, né, que a gente precisava fazer uma live falando de ativos, porque o pessoal tem bastante dúvidas, né, do que usar e tudo mais, né, e a gente foi, enfim, se envolveu na rotina. E que bom, né, que tu puxou e agora estamos aqui. Então, tô pagando a dívida que eu tinha com o pessoal do Descomplicando. Ai, que bacana. Pessoal, então assim, ó, hoje a live ela é focada para profissionais de estética e harmonização facial. Nós vamos falar sobre alguns ativos que a gente mais utiliza na nossa prática clínica e tanto na rotina em consultório quanto em uso home care, tá? Então, eu sou a Janaíne Chassot, sou farmacêutica esteta, especialista em harmonização facial também. E a Cris, se apresenta, Cris? Eu sou a Cristiane, biomédica estética, biomédica esteta, tô até me confundindo aqui, desde 2011 que está na área, né? A Joana foi uma das pioneiras ali na farmácia estética e eu aqui na biomedicina estética, então é um bom tempo de carreira. Tenho a Biosaúde Estética aqui em Guaporé, onde que a gente tem outros profissionais que trabalham aqui, a gente trabalha tanto a questão capilar, corporal, facial, e também já fazem 2 anos que, junto do meu irmão Gabriel, ele que é mais da área administrativa, a gente tem o Descomplicando a Estética. Quem quiser procurar ali no Spotify, são 2 anos, a gente está com 104 episódios, se eu não me engano, 104, 105 episódios com muito conteúdo gratuito, tanto de técnica quanto de gestão, para melhorar os seus negócios. E temos também um conteúdo exclusivo, na verdade, um serviço exclusivo, que é o diagnóstico empresarial, onde que, através de alguns encontros, a gente consegue ajustar uma empresa, uma clínica, né? A gente voltou esse serviço para a estética, né? A gente consegue ajustar. Então, não estou sentindo que a rentabilidade não está boa dos meus serviços prestados, a minha precificação não está correta, estou trabalhando, não está sobrando dinheiro. Inclusive, também algumas questões técnicas a gente pode estar abordando de protocolos, ou mesmo se tu deseja abrir o teu negócio, tu consegue estar fazendo isso já de forma correta desde o início. Falei demais, Jana, toca aí, porque senão eu misturo tudo. Tá, vamos lá então. Pessoal, então assim, ó, quem é profissional da estética, né? Claro que pode ter pacientes nossos aqui também, não tem problema, mas o foco é profissional. Então, se você é profissional, manda no aviãozinho aqui embaixo essa live, compartilha com suas amigas, com outras pessoas que você acha que podem contribuir, que podem usufruir desse conteúdo que a gente vai passar aqui. A live vai ser de 1 hora, não mais que isso, 45 minutos, 1 hora, para não ficar muito cansativo. E vamos começando então. Pessoal, assim, ó, a parte de ativos é muito importante a gente entender, porque assim, ó, técnica todo mundo tem que saber, né? Ai, fazer um peeling, fazer um microagulhamento, fazer um botox, fazer um preenchimento, todo mundo profissional deve saber fazer bem feito. Isso não vem em questão aqui agora. A questão é, você deve saber também escolher o melhor produto, escolher quais ativos utilizar, porque isso vai ditar muito o resultado do teu paciente e também vai ditar como que vai ser o acompanhamento, a durabilidade desse tratamento, o resultado. Então, ele deve também utilizar produtos bons em casa e quem deve orientar isso é você como profissional. Tudo bem? Uma coisa que eu já, puxando o gancho também, uma coisa que a gente vê muito em grupos é os colegas perguntarem: ai, que protocolo que tu usou? O que que tu fez? Qual foi a formulação? Qual foi isso? Só que, como profissional, tu tem que pensar em personalizar de acordo com o teu paciente que tá ali na tua frente. Porque, sei lá, a Jana pode ter tido um resultado lindo,
Mas as pacientes dela lá, por exemplo, elas têm uma característica de pele que são bem diferente das minhas pacientes daqui. Então, vamos supor, ela consegue utilizar umas concentrações mais altas e eu vou estar usando aqui, eu posso ter uma intercorrência. Então, além de tu saber o que fazer de forma correta, tu tem que saber também como tá solucionando as intercorrências. Isso é bem, bem importante. Então, parem de ficar pedindo protocolo e estudem cada caso da sua Gente, tem que paciente. aprender a pensar. Por isso que a gente tá aqui. A gente só vai dar um apanhado geral, porque ativos, assim, eu dou aula na pós disso, fica o final de semana inteiro falando sobre isso e ainda não fala sobre tudo, fala só sobre os mais importantes. Então, assim, protocolo pronto, qualquer pessoa vai. Você baixa no Google, compra uma coisinha ali e você tem. Vocês têm que aprender a pensar, raciocinar. Por que você vai utilizar esse ativo? Qual a concentração? Usou o produto na paciente, montou um protocolo home care, não deu certo. Por quê? Altera o produto, altera algum ativo, muda a concentração, muda o pH. Então é importante saber pensar. Muito bem. Vamos começando aqui. Eu fiz um roteiro para a gente não se prolongar demais e não atrasar muito. Vamos ser bem objetivas, né, Cris? Eu vejo que agora, nesse período da pandemia, né? A gente tá mais um ano nisso, usando muita máscara e tal. A gente acaba tendo muita procura devido à acne, né? Cris, o que você utiliza ali no teu consultório para tratamento? Quais ativos que você acha mais importante para tratar essas acnes? Tanto em acne de adolescente, né? Quanto acne adulta ou acne agora por causa do uso das máscaras. Eu sempre falo que a acne, ela é um tanto chatinha, e principalmente também as manchas e cicatrizes decorrentes dessa acne, né? Porque tu vai ter que pensar num primeiro momento em tratar a acne, o que tá o processo inflamatório, e depois pensar, então, no clareamento e no estímulo de colágeno das cicatrizes. Eu sou uma pessoa que eu sempre sofri com acne, né? Meus irmãos tinham aquela cara linda, limpa, uma acne que outra, eu era quase um choquito. Então, obviamente, a gente não consegue estar tratando com medicação, com Roacutan, por exemplo, e se for o caso do paciente que vem para ti, que é aquela acne pavorosa, um grau 3, grau 4, encaminha, obviamente, para o dermatologista, né, para a gente conseguir fazer um trabalho em conjunto. Mas, assim, ó, primeiro momento, o que está causando essa acne? É hormonal? É o uso de algum cosmético errado em casa? É alimentação? São os maus hábitos? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que excluir. Né? Veja que conforme cada quadro, a limpeza de pele é fundamental. Né, Jana? E Limpar o depois... tecido antes. E assim, ó, eu gosto muito de estar associando ativos de uso oral e também uso tópico, né? Uso oral, tu pode pensar num zinco, numa niacinamida, num sal palmeto, numa vitamina A, tem várias associações que a gente consegue estar fazendo. E de uso tópico, bem importante, assim, um salicílico se tá com a acne mais inflamada, o azelaico, às vezes tu tem uma gestante, o azelaico é um ativo que não é teratogênico, tu consegue tá associando, né? Então tu tem que avaliar, tem que pensar muito bem em avaliar cada caso. Mas vamos lá, minha maga farmacêutica, o que tu usa aí? Assim, ó, normalmente eu passo primeiro para fazer uma limpeza de pele. Isso já é bem padrão aqui na clínica, né? Eu não trato, não faço empolvamento, não faço nem peeling, nada, se não for fazer uma limpeza antes do tecido. O que acontece? A gente vai acabar acumulando células mortas nesse tecido, na superfície da epiderme, e tem muito acúmulo de queratina também, né? Então, o que acontece? Às vezes, apenas com uma limpeza de pele, tirando, removendo essas células mortas, tirando o excesso de oleosidade e desobstruindo esse comedão, esse canalzinho ali do poro que o comedão tá, que o cravinho tá instaurado, que às vezes pode, né? Geralmente acaba cometendo a acne depois. Fazendo essa limpeza, a gente já consegue um bom tratamento, uma boa exclusão da acne. Então, a gente tem que entrar com ativos que vão reduzir a oleosidade desse tecido, a oleosidade da pele. Sim, uma pele oleosa, uma pele com acne, ela deve ser hidratada. Então, utilizar sérums, utilizar hidratantes sem óleo na composição. E daí nós temos toda a linha do salicílico, ácido salicílico, tem o peeling de ácido salicílico, cosméticos, uso tópico, tem máscaras para acne de usar na limpeza de pele também, que vai dar uma secada nesse tecido e controlar essa glândula que produz o óleo, né, o sebo.
Então, muitas vezes as pessoas acabam perguntando, só fazendo uma observação aqui, por que a pele está tão oleosa, né? Então, a oleosidade, ela acaba sendo uma válvula da tua pele para hidratar esse tecido. Então, falta água ali dentro. Então, falta água, então toma mais água e falta hidratar esse tecido, né? Então, acaba produzindo mais oleosidade, mais esse sebo, que acaba formando uma película de oclusão e vai hidratar o tecido por oclusão, não vai deixar com que a água evapore, por exemplo. Tá? Então, é muito importante a gente hidratar essa pele, controlar essa oleosidade, para daí controlar essa acne também. Claro que tem casos mais avançados que a gente tem que, além de entrar com ácido salicílico e outro é o ácido retinóico, né? Os derivados do retinol também tratam acne. A gente tem que daí encaminhar para os médicos, encaminhar para uso de antibiótico, daí que não é nossa jogada. Tudo bem? Quem tiver dúvida, vai colocando aqui na caixinha de perguntas as dúvidas, que no final a gente vai perguntar tudo, tá? Usei esse produto, não funcionou. A médica tal mandou usar um sabão em barra. Tá certo, não tá certo? O que tu acha, Cris? Até Eu vou responder contar... antes de ter a pergunta. É muita coisa, né? Mas até vou contar a minha experiência também que é com essa questão de acne e de pele oleosa, tá? Sempre sofri muito curiosidade, muito com acne. E na minha cabeça, assim, eu só agredia. Eu vou fazer um peeling, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agressão. Só que no momento que eu passei a dar o que a minha pele necessitava, claro, ela ainda não tá do jeito que eu gostaria, mas no momento que eu passei a dar o que ela necessitava, que era aumentar a ingesta de água e hidratar, ela já vem melhorando muito. Então a gente tem que pensar que não é só simplesmente agredir. Muitas vezes o que? Tu faz uma limpeza de pele. Faz a extração ali dos comedões e tudo. E organiza ali certinho o home care da tua paciente. Quando ela vier para o retorno, porque é importante, não é simplesmente fazer a limpeza de pele e abandonar. Agenda já um retorno ali da tua paciente também, até para ela estar sempre em contato contigo. Já estou dando dicas comerciais aqui no negócio. Mas tu pode pensar o quê? Um sabonetinho específico, né? Que ele vai ser mais secativo, pode ser com o próprio salicílico, né? Um sabonetinho salicílico, se a pessoa tem ali muita acne. Também tu usar um hidratante, nem que seja, sei lá, somente o hialurônico, né? As manipulações conseguem estar fazendo o hialurônico em diferentes pesos moleculares também. Então, bota ele em sérum, em Lessigel, em gel creme, vê conforme for a textura da pele. Agora que é inverno, mesmo a pele oleosa tem a tendência de ressecar um pouquinho mais, né? Mas pede para a pessoa utilizar, então, à noite, né? Não deixar. E tu pode estar associando também a vitamina C. Às vezes tem um sérumzinho de vitamina C com ácido hialurônico para a pessoa passar de manhã antes do filtro. Então não é aquela coisa, nossa, minha cliente não vai conseguir estar comprando 8 produtos de home care, assim como eu já vi alguns protocolos prontos, onde que, claro, não tem como a pele não melhorar, porque além de tu fazer o uso em cabine, a pessoa tá levando 10 home care para casa. Só que às vezes não é a realidade de toda cliente, né? Então, eu estou apenas fazendo esse pequeno ajuste ali para hidratar e ajustar também a questão dos hábitos da tua paciente, pedir para, pelo amor de Deus, não lava o rosto na água quente do chuveiro. Não é o fim do mundo, vai lá com água fria, né? A gente consegue lavar o rosto, então, né? Tem gente que vai lá agora que é frio, só lava os olhos. Mas ajustando a rotina com o home care ali, né? E às vezes só a limpeza de pele, tu já consegue uma boa resposta. Então, procura entender qual é a necessidade de cada pele e quais são os hábitos da pessoa, né? A gente tem que pensar realmente em não adianta, tipo assim, Isso, não adianta, tipo assim, a gente querer fazer algo mirabolante se a pessoa não vai se adaptar. Então, sempre na consulta, na revisão, né, no acompanhamento, tem que tentar fazer com que a pessoa, a tua paciente, tenha um resultado bacana dentro da realidade dela. Se ela pode adquirir 3 produtos, ela vai usar 3 produtos. Se depois desses 3 produtos, por exemplo, um sabonete, o básico, tá, meninas? Um sabonetinho para pele oleosa, para pele seca, enfim, um protetor solar e à noite um produto específico para a noite, né? Conforme o que essa pele precisa. Se depois que essa paciente já está adaptada nesses 3 produtinhos,
Daí você pode indicar um tônico, uma água termal, um outro para dos olhos, né? Intercalando. Isso tudo você vai sentir. Não adianta você querer salvar o mundo no começo. Você tem que usar esses 10 produtos. Se ela não vai usar, ela não vai se adaptar. Então, a gente tem que sempre ir sentindo essa paciente e indicando produtos bons, né? Às vezes tem produtos prontos, industrializados, que são ótimos, geralmente são mais caros, né? Porque eles têm uma tecnologia embutida, geralmente tem nanotecnologia, então os produtos, os ativos, eles chegam mais lá na derme ou no objetivo que a gente quer tratar. E os manipulados a gente consegue fórmulas boas, mas a gente não consegue fazer exatamente igual ao industrial. Mas geralmente é um pouco mais barato, dependendo da fórmula, mas vale a pena saber indicar conforme a necessidade de cada paciente. Agora, tem outra coisa, se ficou alguma dúvida de acne, mais questão de ativos, então, o azelan, que é um ácido azelaico, salicílico, enxofre, ácido retinóico, esses são os ativos utilizados geralmente para acne, tá? Agora, Cris, vamos entrar na parte de rugas e flacidez. Eu vejo que, assim, ó, aqui na clínica, o que eu trato, tipo, 80% é as pacientes mais velhas. Não é mais velha, idosa. Não tem problema ser idosa, mas, tipo, a partir dos 50 anos, realmente. A partir dos 40, a partir dos 50 tem mais quantidade. Então, ali, de 20 a 30, tem muito pouco, tá? Então, de 30 a 40 tem mais e vai subindo, subindo, subindo. Então, as mulheres acabam tendo mais consciência que aquela pele está começando a ficar cada vez mais envelhecida, mais flácida, e começam a ver necessidade de tratar. Então, para essas peles que têm mais flacidez, mais rugas, quais os ativos, por exemplo, assim, geralmente eu entro sempre, então, com uma limpeza de pele para limpar esse tecido, e daí eu preparo a pele com um microagulhamento, um drug delivery, ou um peeling mais potente, como um peeling de ácido retinóico, sabe? Para depois entrar para a parte da harmonização facial. E, claro, sempre indicando os ativos eu uso em casa. Cris, o que você acha, assim, fundamental? Depois eu vou falar do que eu faço com as minhas aqui. O que você acha que é fundamental no tratamento de flacidez e manchas, falando em ativos? Qual substância que tu não pode deixar de usar? Flacidez e rugas, né? Rugas e flacidez. Que nem tu disse, né? Tem as pacientes mais velhas, ok, que já tá ali, aquela pele já quebrou, as rugas já estão instaladas ali, mas eu percebo também um movimento de pacientes mais jovens que já estão pensando de forma preventiva, né? Como tu comentou, a limpeza de pele eu também não abro mão assim para preparar. E o microagulhamento, eu gosto muito dele, sabe? Para fazer um drug delivery, então eu acabo utilizando hialurônico, utilizo silício, utilizo fatores de crescimento, às vezes vitamina C, um pantenol. Então tem muitos ativos bons que a gente consegue estar ali promovendo o estímulo de colágeno. A Josis. Ali depois tem que me ajudar que esses sobrenomes alemães aí me quebram. Mas eu concordo também, a vitamina C e o ácido hialurônico, eles são essenciais, gosto bastante também. Principalmente para uso em home care. Mas, voltando ao raciocínio, né? Quando a pele já tá com a ruga ali instalada, não adianta a gente pensar, nossa, a toxina botulínica vai fazer um milagre. Eu sempre gosto de falar que a toxina botulínica é a cereja do bolo. É o último procedimento que a gente vai estar fazendo, até porque conforme o que tu fizer, tu pode estar interferindo no resultado da toxina botulínica. Então, sei lá, tu tem uma clínica ali com diferentes profissionais, tu tem o pessoal que vai ali fazer a radiofrequência, vai fazer o microagulhamento, deixa para fazer o Botox por último. Porque, sei lá, você vai fazer uma radiofrequência ali em cima da aplicação do Botox, você pode ter o Botox, né? Até ontem eu comentei um pouquinho a respeito do uso da radiofrequência até para correção de algum ponto que não deu muito certo ali na aplicação da toxina.
Mas eu gosto muito disso que tu falou, né? De preparar a pele, até porque com essa preparação tu vai ter um resultado e uma durabilidade maior da harmonização facial, né? Tu tem que preparar a pele até para que ela realmente esteja pronta. Quando tu tem uma pele bem cuidada, uma pele bem nutrida, teu resultado com o preenchimento vai ser muito melhor, ou com bioestimulador, enfim, vai ser muito melhor do que se tu simplesmente chegar e já meter de cara, né, esses tipos de procedimentos. Então, hoje eu vejo muitos profissionais que são aptos a utilizar os injetáveis, que eles pensam só, eu quero só fazer toxina, preenchimento e bioestimulador. Calma, gente, não é assim. Vocês têm que entender e respeitar ali cada pele. E tu preparando o teu resultado e a durabilidade dele vai ser maior. Mas gosto muito disso mesmo, que eu te falei, a limpeza de pele para preparação. Gosto de fazer um microagulhamento, um drug delivery com esses ativos, né? Vitamina C, hialurônico, silício, pantenol, fatores de crescimento. Conforme a pele ali, eu faço uma misturinha ali dos ativos. Já usei prontos, já usei ativos para microagulhamento comerciais muito bons. Até a gente não vai fazer menção a nenhuma marca, né? Porque uma que a gente não tá ganhando nada para fazer Ninguém propaganda. tá patrocinando nós, né, Cris? É, isso aí. E depois depende do que tu encontra ali na tua cidade, né? Mas já usei comerciais e já usei também dos laboratórios dos injetáveis, né? De mesoterapia. Então, desses laboratórios também já usei ambos os ativos. Aí depende se tu usa o roller, se tu usa caneta. Se tu usa caneta, é interessante que tu tenha também ativos um pouquinho mais viscosos para que tu consiga fazer o deslizamento dela. O microagulhamento do rolinho já não tem tanta necessidade. Mas a gente tem que provocar essa pele, estimular o colágeno para depois ir para a harmonização. Isso. Olhem só, eu gosto sempre de explicar para minhas alunas assim, ó, quando a gente vai tratar um objetivo, eu vou tratar uma mancha, eu vou tratar uma acne, ou eu vou tratar rugas e flacidez, a gente tem que entender o que está acontecendo lá na fisiologia desse tecido, nessa célula, para daí entender o que está faltando, o que essa substância, esse ativo vai fazer e se fecha, se combina. Então, quando a gente fala de rugas e flacidez, a gente tem uma deficiência de fibras de colágeno e elastina. Então, para entender rapidão assim, na nossa pele, no nosso tecido, nós temos a epiderme, a derme, né? Lá na derme, nós temos, então, ácido hialurônico, nós temos fibras de elastina e fibras de colágeno. Essas três substâncias. Então, o ácido hialurônico é como se fosse fazer uma caminha, né? Que vai dar hidratação, vai entumecer, vai encorpar esse tecido. Então, uma molécula de ácido hialurônico, ele capta ao redor 400 moléculas de água. Então, ele é muito higroscópico, ele hidrata mesmo. Por isso que tem aquela hidratação injetável, né? O Skin Buster. E daí, nós temos as fibras de colágeno e elastina. A elastina que vai dar elasticidade para esse tecido e o colágeno que vai dar sustentação. Então, quando a gente pensa numa pele que está envelhecida, que está começando a ficar, tipo eu, assim, sabe? Precisando de um estímulo aqui, começa a ficar as linhas marcadas, flacidez. A gente tem que entrar com ativos que vão atuar nesse alvo, por exemplo. Então, a gente precisa ativar fibroblastos, que são as células que produzem as fibras de colágeno e elastina. Então, a gente entra com os retinoides, né? O ácido retinóico. Nós temos também... temos que entrar também com substâncias que vão dar uma hidratação. A gente pode colocar direto o ácido hialurônico, sim, né? Podemos colocar colágeno, sim, ele vai causar uma hidratação, ele vai causar um entumecimento. E a gente tem que usar e abusar de substâncias que são antioxidantes, como a vitamina C, né? Que são o resveratrol, que é outro antioxidante também, e alguns minerais que são fundamentais, que entram na cadeia de formação do colágeno. Por exemplo, o zinco, o silício, né? Então, o que eu não abro mão é usar a vitamina C, tá? Então, assim, ó, eu falo assim, vitamina C, se tu puder dormir com a vitamina C, tu dorme com a vitamina C. Então, vai tomar vitamina C, vai aplicar de manhã antes do filtro solar, se possível, vai usar sua noite com uma composição com outros ácidos, também, pode ser também. Então, porque a vitamina C já tem artigo que mostra que ele entra na cadeia de formação do colágeno, das fibras endógenas, lá na tua célula. Então, a gente tem que dar suporte, a gente tem que dar essas substâncias para o teu corpo conseguir responder. Por isso que, às vezes, você usa o mesmo protocolo
por exemplo, as mesmas substâncias ativas, o mesmo tratamento, a mesma profundidade da agulha, e pessoas diferentes têm resultados diferentes. Por quê? Porque o tecido, ali onde que tá a base, é diferente. Essa paciente toma mais água, não se expõe tanto ao sol, usa um home care bonitinho. A outra paciente fuma, por exemplo, tem a questão das toxinas, já tem um fotoenvelhecimento mais acelerado. Então, o resultado vai ser diferente, sim, conforme a conduta e a quantidade de substâncias endógenas de cada paciente. Porque a gente dá o estímulo, a paciente usa o produto. Agora, quem tem que formar colágeno, elastina e dar o resultado é a pele da paciente, né? Isso a gente tem que esperar o resultado, então. Quando vem aquela paciente que ela é uma uvinha passa, assim, ó, tenha paciência. Tenha paciência que com o jeito vai. Não pense que vocês vão fazer milagre logo de cara com uma sessão, né? Bom, Jana, qual a próxima disfunção aí para nós? Reparação cutânea. Por exemplo, assim, eu fiz um peeling muito forte, ou eu me queimei no sol no verão, ou eu tô com a pele muito, muito ressecada, ou tô com dermatite agora no inverno, né? A gente tem que hidratar mais esse tecido. Quais são os ativos, assim, ou quais os tratamentos que você utiliza nesse caso, assim, que você quer, tem aquela pele, assim, que tá de seca. Até tu falando disso, me lembrei muito a questão da corneoterapia, né? Que tá em voga, que a corneoterapia nada mais é o entendimento de que os teus corneócitos, né? Eles não têm núcleo, mas elas são células metabolicamente ativas, né? Então, às vezes a gente fica ali em cima do muro, nossa, são células mortas, não são células mortas, a gente remove, não remove. Então, se aborda muito a questão de tu fazer a recuperação dessa pele, né? E um ativo que eu gosto bastante, que eu acho ele também um certo coringa para pele com dermatite, para pele com rosácea, peles mais sensibilizadas, é a gluco. Né? A gluco, querendo ou não, ela é um coringão, assim, que é interessante tu ter ele no teu consultório, na tua clínica, que tu pode estar associando também junto com os procedimentos, né? Seja ali com uma radiofrequência, seja com uma luz pulsada, seja com a limpeza de pele, ou tu tá fazendo um peeling de gluco, por exemplo, sozinho, tu já ajuda bastante na recuperação dessa pele. O que mais? A gluconolactona eu lembro muito da época da pós, né? Isso me chamou muita atenção. Que falaram assim, que o professor falou assim, essa aí você pode colocar até em ferida aberta, sabe? Tipo assim, porque a gente tava vendo todos os ácidos, né? Aqueles que causam inflamação, que causam aquecimento, né? Daí tem o peeling de gluco, que é um peeling de hidratação e de recuperação e de reparação cutânea. E daí aquilo me marcou muito. Mas ferida aberta, então ele realmente recupera. E ele aumenta a imunidade da pele, né? Então ele é muito legal. Nós temos também a calêndula, a arnica, a ureia, né? 10% que é bem batido, assim, que é um regenerador hidratante bem usado. Se tu vai numa farmácia e pede um hidratante corporal lá, tem N que colocam 10% de ureia para hidratar esse tecido. Daí tem também Aquele calcanhar ressecado agora do inverno, né? Tu fazer uma formulação com ureia, botar um salicílico, assim, uns 2%, vai ajudar bastante. É verdade, é verdade. Eu preciso também. Bem, o próximo aqui, Cris, então, nós temos Então, só para recapitular. Para rugas e flacidez, a gente tem os retinoides, nós podemos utilizar também o salicílico, né? Usamos todos os antioxidantes, fatores de crescimento, vitaminas, minerais. Agora tu falou dos retinóides, eu lembrei de um porém, tá? Quem gosta muito do retinóico, que usa ele para tudo, para rejuvenescimento, para acne, cuida a pele com telangiectasia, porque o retinóico ele é bem angiogênico, ele vai aumentar a vascularização, então se a pessoa tem telangiectasia, pode estar aumentando em função do uso do retinóico. Vai piorar, Eu sempre gosto de explicar assim, ó. Tipo assim, uma pele com rosácea ou uma pele com essas telangiectasias que são os vasinhos, né, dilatados e a pele muito fina, é uma pele inflamada, é uma pele que está em constante inflamação. Então, desde você orientar a pessoa, a tua paciente, não utilizar
alimentos inflamatórios, não tomar vinho, não comer pimenta, né? E usar o quê? Usar produtos regeneradores e calmantes, né? E vitaminas, e não vai usar um ácido que vai causar uma inflamação. Para quê? Tu vai inflamar um tecido que já está inflamado, então não tem necessidade. Ótima observação, Cris. Agora, então, nós temos outra questão. Eu pulei uma parte aqui de vitaminas e tal, que é muito focadinho. Outra questão, por causa do horário, que é uma queixa muito importante que todo mundo vai tratar, né? Que são manchas, melasma, sardas, manchas pós-inflamatórias, manchas devido a uma acne. Então, isso é uma coisa que tem N ativos, desde despigmentantes quanto clareadores, tá? Cris, me conta então o que você faz nos seus tratamentos, o que você indica home care. Olha, ontem mesmo tava comentando que eu queria descobrir, assim, digamos, uma cura para o melasma, que eu ia estar rica, né? Porque, gente, quem sofre com melasma, assim, realmente é algo que deprime. A tua autoestima vai lá embaixo, tu vai viver de maquiagem, se bobear, a pessoa vai dormir de maquiagem. E muitas vezes a mulher, ela tem o melasma por conta da gestação, por conta do uso anticoncepcional, enfim, são N fatores. Eu, na gestação, eu digo que eu virei um tigre, e agora, enfim, tá clareando de novo. E eu tenho também as hiperpigmentações pós-inflamatórias em função da acne, tá? Aqui eu vou ser obrigada a falar um nome comercial, porque eu já experimentei muitas coisas assim para clareamento, desde produtos comerciais, desde de manipulações. E o que eu realmente percebi, um bom clareamento e que tu consegue fazer uma manutenção do melasma, ou o peeling 3D, que ele é enfim, um protocolozinho, só que, claro, tu vai estar ajustando depois o home care de acordo com cada pele. E mesmo tu tem que pensar também a questão do melasma, que quanto mais tu cutucar, pior vai ser. Tu tem que controlar aquela inflamação ali provocada pelo peeling. E também o Vulcan Ice da Cosmo Beauty. Foi o que eu observei melhor resultado no clareamento de melasma, de manchas e manutenção deles. Porque de resto, assim, eu já tive várias tentativas um tanto até frustradas. Porque ou não clareou, ou então não... Ai, assim, ó, clareou, mas logo a pessoa hiperpigmentou. Claro que tu tem que avaliar também todas as questões da tua paciente, né? Como é que ela tá mantendo os cuidados em casa. Mas realmente, assim, sobre melasma e sobre manchas foi o que eu observei melhor clareamento. Tá. Assim, ó, quando a gente fala em melasma, em mancha, né? A gente tem que pensar que é também a pele tá, essa célula que está produzindo esse pigmento, né? Essa corzinha que vai manchando esse tecido, é uma pele é um tecido que está respondendo a um ataque, digamos assim, né? Então pode ser desde radiação UVA, a luz branca, a luz do celular, hormonal, estresse. Então, quando a gente vai tratar mancha, sabe? Então, assim, ó, tem que conversar muito com a cliente, tem que investigar muito a rotina dela, tem que obrigatoriamente usar filtro solar e de preferência com cor, porque daí a gente vai ter a ação do filtro, né, do ativo do filtro e uma ação de barreira desse pigmento, né? E quando a gente fala em ativos de despigmentação, a gente tem que fazer o quê, então? O que esse ativo ele tem que fazer? Ele tem que diminuir a produção de melanina, a ação dessa célula, né? Ela tem que produzir menos, ela tem que estar calminha ali, não produzindo um monte de pigmento. Ou, né, que a gente pode usar duas linhas diferentes, aquele pigmento que já está ali instaurado nessa pele, nesse tecido, nessa célula, ele tem que quebrar, tem que degradar, tem que clarear, tem que metabolizar esse pigmento. Então, a gente tem desde a hidroquinona, que é um ativo mais antigão, muito, muito antigo, que tem que cuidar, porque ele é tão forte que ele pode matar a célula, né? Ele pode fazer uma hipopigmentação. Então, ao invés da mancha escura, você pode usar tanto hidroquinona que vai ficar com uma mancha branca ali. Então, não tem mais tecido vivo ali. O ácido cólico, arbutin,
Tem o Tranexan, que é muito bom, que também tem nas mesos faciais para manchas, que eu adoro. Que mais, Cris? Às vezes também assim, o O próprio azelaico, glicólico. o licorice que tá no Vulcan Ice, o licorice também tá no Vulcan Ice, por isso que ele é tão bom. O fítico. E Então mesmo tem uma. também a hidroquinona, né? Ela foi colocada muito como vilã. Só que tu tem que pensar que ela não é tão ruim desde que bem orientada, desde que bem usada. Tu pode sim ainda estar usando a hidroquinona. Claro, tem estudos que comparam a hidroquinona com a azelaico, que o azelaico, a azelaico a 20%, se eu não me engano, ele estaria tendo o mesmo potencial de clareamento da hidroquinona. Mas a gente sabe que isso não é bem assim. Não é bem Ah, assim. a hidroquinona ela é tóxica? Sim, ela é tóxica, mas tu tem que pensar tudo também, qual é o período que tu vai usar, orientar bem o teu paciente. Então, assim, ela não é tão vilã assim como rotularam ela, né? Uhum. Então, daí, esses ativos clareadores, despigmentantes, a gente vai utilizar tanto em procedimento clínico, em consultório, seja ele num peeling clareador, seja ele num protocolo associado, por exemplo, no formato do drug delivery, com esses ativos estéreis, né? Usando com microagulhamento, com agulhamento estético, usando diretamente na forma de mesoterapia. E também devemos utilizar clareadores e despigmentantes home care. Então, lá no produtinho que a paciente vai levar para casa, tem que ter algum clareador e despigmentante, se o teu objetivo é clarear esse tecido, essa pele. Só que a gente tem que lembrar também que a gente tem que hidratar. Então, o legal é a gente fazer um blend, sabe? Coloca um antioxidante, coloca um clareador, coloca um hidratante, né? Então, por exemplo, assim, vitamina C, que entra como antioxidante, clareador, pode colocar, tipo assim, ácido hialurônico junto para hidratar esse tecido. Pode colocar um ácido retinol ou um retinol derivado em baixa concentração, ou um glicólico, que também é um rejuvenescedor. Ou se a pessoa tem uma pele mais oleosa, coloca um salicílico junto. Então a gente consegue, a gente não precisa fazer, eu vou fazer um creme só para mancha, fazer um creme só para rugas. Não, a gente consegue usar, então, desde a manipulação, que a gente consegue escolher a concentração e a formulação, a gente consegue montar uma fórmula bem personalizada para esse paciente. Então, isso tudo é função do profissional, né? O cliente, o paciente não tem como saber. Então, é a nossa função escolher os ativos e orientar o uso correto. Esse só pode usar à noite, esse tem que usar de dia, e assim vai. Né, E eu Cris? sempre digo assim, ó, se tu não é uma farmacêutica, tem uma farmacêutica para chamar de tua, né? Ou É, seja, ou uma amiga, ou então a farmacêutica da manipulação, tenha proximidade com ela para poder trocar uma ideia, para conversar a respeito dos ativos, porque às vezes também tu pode estar fazendo uma formulação, eu quero com A, B, C e D, e ela vai dizer, o D eu não tenho. Ok, o isso que que tu acontece tem para bastante. substituir? Porque lá dentro da manipulação, ela vai te dizer ativos substitutos e que vão exercer a mesma função daquele que tu está colocando na tua fórmula. Então, tem uma Uhum. farmacêutica para chamar de sua. Sim, é. Por exemplo, assim, a gente tem que saber, na farmácia de manipulação, por exemplo, muda muito. Então, não sei como é que é a atualização, mas, por exemplo, se é semestral. Então, tem ativos novos, assim, ó, e a gente não tem como saber tudo que está sendo lançado na forma de ativos, isso é inviável. Então, a gente tem que saber os básicos, os que são padronizados, os que estão há muito tempo no mercado, que tu vai pegar um produto na farmácia, vai estar lá o ativo, e você já vai ter que saber para que serve mais ou menos. Esse é para rugas, esse é para mancha, esse é hidratação, esse é o antioxidante. Só que, para ter certeza mesmo, você pode, antes de você fazer uma formulação, você pode falar com a farmácia parceira tua, né? E ver o que ela tem de novidade, porque às vezes alguns ativos que você vai querer colocar vão encarecer demais o produto, ou tá em falta, ou não usa mais. Então a gente tem que sempre estar conversando com a farmácia, com o farmacêutico da farmácia de manipulação, ou com o fornecedor da indústria, da marca que você indica também. Agora a gente vai entrar para finalizar, que a gente já está Vai quase lá. no nosso horário, na parte de harmonização facial. É muita coisa. Na parte da harmonização facial, a gente tem alguns ativos bem básicos que são padrões que a gente utiliza muito, que são
a toxina botulínica, o ácido hialurônico, né, Cris? Sim. Me conta um pouco, então, do que tu acha, assim, do Botox. Aquela pergunta lá que mandaram pra ti lá. Pô, eu nem Lembra? lembro. Ah, do Demai? Do Demai. Tá, Tu quer que eu até assim, explique o ó, tem Demai antes? eu vi que assim, ó, tem uma empresa que lançou um produto novo com uma concentração alta de DMAI e eu até comentei nos stories assim, que eu não indico para quem faz Botox, tá? Para quem não aplica Botox e que daí quer um auxiliar, um produto auxiliar no rejuvenescimento, ok. Tá? O DMAI, ele tem essa propriedade, ele é ele é um contrator ou um Tensor. relaxador, nunca lembro direito, né? É um Mas, tensor. um tensor, isso aí. Eu não gosto da associação do DMAI com o Botox, porque eles vão competir pelo mesmo sítio de ligação. Então, tu pode estar inativando o teu Botox com o uso, às vezes, de um produto. Então, e a pessoa, ela aplica ali o Botox, mas ela ainda se incomoda com as linhas ao redor dos olhos, porque tu também não vai travar demais ali o sorriso da pessoa, né? Que ela vai perder total a expressão. Então, é uma região que tu logo vai perceber ali as ruguinhas em volta. Então, Tencine e Argireline são dois que eu gosto muito de estar associando no uso home care para quem aplica Botox. Que daí tu vai estar mantendo, tu vai estar fazendo a manutenção do efeito, vai estar tratando a pele também, sem tu estar inativando ali a aplicação Uhum. que tu fez. E Isso. do preenchedor eu deixo ali contigo, que tu é muito mais fera do que eu. Tá. Ai, Cris. Então, assim, ó, o Botox, beleza, acabou. Agora vamos passar pro ácido hialurônico. O ácido hialurônico, gente, a gente tem ácido hialurônico na nossa pele, lembra? Ácido hialurônico, elastina e fibras de colágeno. Então, o ácido hialurônico, ele pode ser o quê? Ele pode vir na forma natural. O que é natural? É a mesma formulação, é igual a composição, a fórmula do que a gente tem endógeno, tá? Então, ele é um líquidozinho, ele vai ter assim, uma absorção mais rápida. Ele vai hidratar esse tecido, certo? E a gente pode também utilizar ele na forma de home care, utilizando ele em fórmulas. Agora já tem vários pesos moleculares para ele conseguir penetrar em camadas diferentes também. Agora, quando a gente fala em preenchedor com ácido hialurônico, a indústria pegou esse ácido hialurônico que é natural e fez uma modificação química, fez uma reticulação. Então, fez ele mais denso ou menos denso. Então, isso é uma mudança tecnológica, uma interferência tecnológica na molécula. E a gente vai ter daí os preenchedores que vão ter finalidade da harmonização facial. Então, eu vou colocar um ácido hialurônico mais denso, que é mais encorpado, né? Que é mais grosso, digamos assim, em regiões mais profundas, para dar sustentação. Malar, mandíbula, por exemplo. Quero fazer uma projeção do mento, do queixo, vou usar um mais denso. Se eu colocar o ácido hialurônico natural, que é aquele de hidratação, skin buster, nesses locais, não vai fazer nem cócega, porque ele vai ser absorvido ali nesse tecido que está precisando de hidratação. E não vai ter uma função estrutural ou de Sustentação, de desenhar estruturação, sustentação de... e desenho e contorno. Então, nessa questão do ácido hialurônico, a gente tem diferentes ácidos, não são todos iguais. Nós temos ácido hialurônico monofásico, bifásico. Então, o monofásico, ele é uma fase só. Então, ele é mais tranquilo, ele não vai dar tanto inchaço depois. Algumas marcas trabalham com monofásico, outras marcas trabalham com bifásico. O bifásico é duas fases. Então, esses ácidos hialurônicos, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que saber entender bem e muda também a concentração, densidade, reticulação, viscosidade. E conforme o ácido hialurônico o tipo de ácido hialurônico a gente vai aplicar em locais diferentes. Se eu colocar um ácido hialurônico denso, por exemplo, que é de estruturação na boca ou na olheira, Pois é, olheira. o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com a bolsa ali do ácido hialurônico. E até também tu tava falando do um Vai eco. pesar, vai descer.
Um erro que acontece é a questão do Skin Buster, tá? A gente utiliza o nome Skin Buster para esses booster de hidratação da pele, né? Esses boom de colágeno, mas ele é uma marca patenteada da Restylane. Né? Então, se tu fosse a pensar de forma legal, tu poderia se utilizar do nome Skin Buster só se tu estivesse utilizando realmente o original da Restylane. E um erro que as pessoas fazem com esse da Restylane é a aplicação em pápulas. Tu vai aplicar ele em pápulas, a pessoa vai ficar toda embolotada por muito tempo. Tem que massagear muito depois, vai demorar muito para absorver, porque ele não é isento de reticulação, ele tem a sua reticulação. Né? Então, se tu fez ali, digamos, uma mescla uma mescla, enfim, tu fez o teu Skin Buster com o hialurônico sem reticulação, ok, aplica na forma de pápulas, ele vai hidratar, vai melhorar bastante ali a pele, mas se tu tá usando o original, tu vai ter que aplicar ele um pouquinho mais profundo, ou inclusive até com cânula, senão a pessoa vai ficar toda pipocada. Toda marcada. Isso aí. Então, é muito importante a gente entender a ação do ativo, né? O que ele vai fazer nesse tecido? Ele vai tratar o que eu quero, o que aquele tecido tá faltando? Tá faltando hidratação, tá faltando estímulo de fibroblasto, tá faltando reduzir a formação de pigmento ou desse pigmento, ou quebrar esse pigmento já formado. A gente vai daí escolher o ativo. Escolhendo o ativo, a gente vai para a concentração e a gente vai para a marca. Então, nessa questão da harmonização facial, a gente tem várias marcas. E, desculpe falar, né? Mas sim, as marcas interferem no resultado, o valor. Então, uma marca melhor vai ter um valor mais caro, sim, mas o produto, gente, vale a pena. Então, a gente vai ter um resultado, 50%, digamos, que é da técnica do profissional, tá? Ele fez bonitinho, fez a técnica. Nós dois podemos usar a mesma técnica, que é impossível duas pessoas fazer exatamente igual. Mas digamos que a gente faz a mesma técnica, tá? E você utilizou a marca X, eu utilizei a marca Y, tá? Você cobra X, eu cobro 2X, por exemplo. Ou você, né? Enfim. Porque o meu custo vai interferir no valor que eu vou repassar para o meu cliente. Então, as pessoas têm que aprender, têm que entender, e a gente vai ter que conscientizando nossos pacientes que o valor, sim, ele está relacionado com a qualidade. Porque se você quer um produto bom, tem um custo. Porque o laboratório tem um custo para desenvolver esse material, para fazer pesquisas e vai te dar mais amparo no teu tratamento. Então, assim, ó, no começo, lá, digamos, há 8 anos atrás, eu utilizei várias marcas, né, Cris? A Cris também, aposto que utilizou várias marcas. E a gente vai vendo que, não, de fato, essa marca não vale a pena. Não, de fato, essa outra marca vale a pena. Então, a gente vai escolhendo marcas que vão entregar um resultado melhor para o nosso paciente. E isso está embutido no produto, na tecnologia do produto e no valor que a gente vai ter que repassar para o cliente. Não tem muito o que fazer. E, né, Cris? Isso entra tudo na questão de precificação, de gestão, que daí já é outra coisa que a Cris é especialista nisso. Eu nem tanto, mas o Gabriel, que é quem trabalha comigo, né? Eu digo, ele é o cara das planilhas e dos custos. Mas sobre a qualidade de produto, só no momento da aplicação tu já percebe a diferença, tá? Mas eu prefiro a marca A. Ok, usa a marca A, eu prefiro a B, eu vou usar a B. Tá? Tu tem que utilizar o quê? Um produto que tu se sinta seguro. Tá? E porque eu digo, além de tu saber fazer, tu tem que saber o que tu tá usando, tem que saber como corrigir caso tu tenha algum problema com aquilo que tu tá utilizando. E como a Jana comentou, assim, realmente uma marca melhor, ela vai ter um custo mais elevado. E hoje de manhã mesmo eu tava vendo num grupo assim, uma ampola de preenchedor, R$ 700. Para, né, gente? Se tu vai usar um bom preenchedor, uma ampola só, ela vai estar te custando na faixa de R$ 500. Claro que se tu comprar uma quantidade maior, tu consegue valores melhores em função da grande quantidade. Mas eu tenho que pensar todo o teu custo. Tu tem que pensar a tua hora profissional, tu tem que pensar teus custos fixos para te manter o teu espaço aberto, mesmo que tu não faça atendimento, os custos variáveis, que é aquilo que vão estar envolvido naquele atendimento que tu vai estar fazendo. Então, além de um bom preenchedor, tem que pensar na cânula, tem que pensar nas gases, tem que pensar na clorexidina, o que tu vai utilizar para fazer a sepsia do teu paciente, o lençol da tua maca. Tem que avaliar tudo, né, gente? Então, assim, parem de prostituir o mercado.
Parem, pelo amor de É, Deus. E só aproveitando aqui que eu tô falando, depois eu já devolvo a bola para a Jana. O que, que vocês podem fazer com relação eu não entendo nada de ativos. Existem livros que são específicos, vai falar do ativo A, B e C, mas assim, ai, Cris, eu não tenho condição de estar comprando um livro agora. Então, tu tem uma ferramenta gratuita que ele se chama Google. Tu pega, monta uma tabelinha no Excel, que hoje tu consegue o Excel em qualquer computador ali que tu tem, ou às vezes tem é, até o aplicativo pro celular que tu consegue estar baixando ele. Faz uma tabelinha, coloca o nome do ativo, qual é a concentração que tu usualmente... eu posso utilizar ele de 2 a 10%. Coloca para que ele serve. Então, monta o teu glossário de ativos que tu vai ter ele à mão para qualquer é, consulta que tu precise. é. E eu Então, também não tem falo desculpa, né, Jana? não tem desculpa. E eu também falo assim para minhas alunas, no começo, assim, né? A gente não sabe muita coisa, né, Cris? Então, assim, ó, a gente tem que fazer pós, daí faz um monte de curso depois. Mas, assim, nada como a experiência prática para nos orientar. E a experiência, assim, não tem explicação, sabe? Então, assim, no começo, assim, a gente não sabe muito o que fazer. Mas você não precisa dar a prescrição para paciente na tua frente. Ele faz a consulta, depois chama ela para revisão, daí você entrega o teu planejamento, né? Nesse tempo você foi estudar, você foi conversar com a tua professora, você foi, sei lá, buscou em livro, buscou no Google, buscou em plataformas de artigo científico, e daí falou com a farmacêutica da farmácia, enfim. Você não precisa saber tudo de cor, né? Hoje em dia a gente tem acesso à informação muito fácil. E é uma área que a gente tem que estar em constante aprendizado, sim. Não tem o que fazer. Mas então eu quero abrir para perguntas, que nós temos mais 5 minutos só de live e eu não consegui falar metade dos ativos que tinha. Mas é muita coisa, como eu disse. Eu fiz um baita roteiro aqui com um monte de ativos, concentração, indicação de uso. Falei, Cris, se eu ficar falando isso todo mundo, vai ficar muito cansativo. Mas se caso alguém quiser mais informações, depois pode me chamar. Deixa até... Porque até quando a gente estava falando, estava elaborando, enfim, pensando, o que que nós vamos... o que que a gente vai abordar, o que que a gente vai trazer, porque realmente não tem como, tá? A Jana tem uma aula que ela fica o fim de semana inteiro, sábado e domingo, das 8 da manhã às 18 horas, falando, explicando ativos, associações e tudo mais, tá? Então aqui realmente a gente trouxe uma pincelada para te ajudar, para te dar um norte, para atiçar a tua curiosidade também, para que tu venha estudar. Como a Jana falou, a gente tem que estar em constante estudo e atualização sempre, tá? Mas, então, a Jana tá ali meio encabulada, mas deixa eu falar, tá? Que essa mulher, ela tem, sim, um curso, uma mentoria, uma orientação, uma consultoria, ela tem diferentes formas de te ajudar diante dos ativos, tá? Então, Jana, fala ali e depois responde a dona Luísa. Tá, sim, assim, ó, eu tenho mentoria VIP, que é individual, né? Então, quem tiver interesse, Júnior, eu quero, mas eu não quero nada a ver de ativos, eu já domino isso, eu tô de boa, eu quero saber sobre outro assunto. Então, você vai lá no link da minha bio, clica lá no link que vai cair diretamente no meu WhatsApp, eu monto uma mentoria individual para você. E essa questão dos ativos, eu estou preparando uma masterclass de ativos, que vai ser 2 ou 3 horas, explicando bem aprofundado, assim, para quem quer realmente aprender de fato concentração, uso, indicação, e vai ter todo o material em PDF, vai ser bem legal. Então, se você tem interesse também, vai lá no link da minha bio e clica, a gente vai se falando. Eu já tô dentro, é só tu lançar que eu já tô lá na primeira cadeirinha. E tem tanta coisa, né? Eu tava até comentando com a Cris, que tem muitas pessoas que também estão fazendo uma transição de carreira, né? Então, que querem entrar nessa parte de estética e não sabem por onde começar. Então, se você é alguma pessoa dessas, pode mandar mensagem pra gente, que a gente tá em pensamentos, assim, umas coisas não muito prolongadas, pra gente fazer isso, para ajudar vocês também a apresentar a estética para vocês, a questão de precificação, gestão, tratamentos, enfim. Só vou responder aqui a pergunta da Luísa. Qual o melhor ativo para ajudar a amenizar a aparência dos poros dilatados? Luísa, os poros dilatados, eles estão dilatados ali porque você tem você tem que reduzir é como se fosse um funilzinho, tá? O poro dilatado. E você vê ele aqui em cima. Então, a gente tem que reduzir esse tecido, deixar a pele mais fina. Então, fazer o peeling de diamante,
fazer um microagulhamento, fazer um peeling descamativo também e controlar a oleosidade dessa pele. Então, tem alguns ativos que são primers, que como se eles fossem fazer uma oclusão, fazer um fechamento para não deixar esse poro tão aberto, como se fosse uma película que forma e fica em cima dessa pele. Tá bem? Que mais, Cris? Acho que é isso, Não, né? eu ia comentar muito a questão da oleosidade, que a pele oleosa, naturalmente, ela vai ter os ósseos mais dilatados, né? Então, o controle dessa oleosidade, hidratação dessa pele também, né? E se tu vai pensar no microagulhamento, eu gosto de associar ele com fatores de crescimento. Eu acho que Isso. dá uma boa resposta ali nas cicatrizes de acne. Isso aí. Jana, eu acho que a gente tá 1 hora ali conversando com o pessoal, né? A live vai Já ficar deu. salva. Para quem é do Descomplicando, a live vai ficar salva no perfil da Jana para você rever. É bem importante, revisa, anota. Se tiver dúvida, vem conversar com a gente ali pelo direct. E eu quero te agradecer o convite, que é sempre muito legal, muito agradável a gente poder estar conversando e trocando ideia a respeito dessa área profissional que é muito maravilhosa e muito gratificante. A alegria dos É nossos verdade. pacientes é a nossa alegria. É verdade. Obrigada, Cris, então, de criação. Espero em breve a gente ter mais encontros como esse. E fica à disposição. Então, gente, qualquer dúvida, a gente só clicar no nosso link da bio que a gente tem acesso ali, tá bom? Obrigada. Aproveitem o Dia dos Namorados. Toma um vinho tem resveratrol, faz bem pra pele. É, gente, vinho toda noite é antioxidante para captar radical livre e rejuvenescer, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, Até. tchau.